Olá, meu nome é Augusto Aguilar dos Santos, sou aluno do Centro Universitário Internacional Uninter, licenciatura em História, Polo Osório, Rio Grande do Sul. Estou aqui para apresentar o meu portfólio da fase A2 sobre cultura surda e Libras no Polo. Começando falando um pouco sobre a trajetória histórica da língua de sinais no mundo. A história da Libras começa na segunda metade do século XVIII, através do abade Charles Michel, onde ele funda a primeira escola para surdos, ensinando o alfabeto aos alunos através de gestos manuais. Uma ideia e uma iniciativa bastante pioneira, tendo em vista que até aquele momento não havia nenhuma escola, os surdos eram considerados como ineducáveis pela sociedade, e alicerçou as bases para a criação da língua de sinais francesa, e também a partir da francesa vão ser criadas as demais línguas de sinais no mundo, incluindo a nossa aqui do Brasil, a Libras, e outras como a americana ASL, American Sign Language. Em 1966, Oren Cornett, médico americano, une o uso dos sinais com a leitura labial. A questão da leitura labial também é uma questão bastante polêmica. A gente vai ver por que no próximo slide. Aqui no Brasil, então, a história da Libras começa com a vinda do surdo-francês Edward Huet. A França tem o orgulho de se dizer como a mãe das línguas de sinais no mundo. Então, na França, a pedido de Dom Pedro II, vem o surdo-francês Edward Huet para fundar a primeira escola para surdos do Brasil, que existe até hoje, é conhecida como o Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, no Rio de Janeiro. A Libras, então, foi criada neste instituto. Foi uma mistura entre a língua de sinais francesa e os gestos que já eram utilizados pelos surdos brasileiros. Em 1880, um duro golpe no mundo inteiro para as línguas de sinais foi quando o Congresso de Milão, quase que por unanimidade, proibiu o uso da língua de sinais no mundo, numa tentativa de forçar o oralismo, de fazer com que os surdos se comuniquem exclusivamente pela fala, pela voz. Então, o que trouxe pouquíssimos resultados concretos e causou bastante sofrimento. E além de negar toda uma identidade e uma forma de comunicação mais efetiva, que era a comunicação através dos sinais, dos movimentos, das expressões faciais, que não foram paralisadas, mas atrasou bastante a difusão na língua do país, e até hoje, isso é um reflete até hoje, na baixa adesão da Libras. Pela comunidade ouvinte também, que a grande maioria não utiliza Libras. Em 2002, após uma grande luta, é reconhecida a língua brasileira de sinais como a segunda língua oficial do Brasil. A cultura surda, então, ela é a identidade do surdo, seu modo de vida na sociedade. Engloba elementos como língua, visualidade, literatura surda, família, comunidade surda, associações e organizações. A psicóloga e educadora Nidia Sá, 2006, diz que a cultura surda refere-se aos códigos próprios dos surdos, suas formas de organização, de solidariedade, de linguagem, de juízo de valor, de arte, etc. E é fundamental para o desenvolvimento pessoal e da autoestima da pessoa surda que haja a participação também dos ouvintes, para que os ouvintes conheçam o universo da cultura surda, de como se comunicar efetivamente com uma pessoa surda, de uma forma empática e interessada, também para que haja essa inclusão. E a cultura surda, o modo do surdo se ver no mundo, as suas produções culturais, as suas relações sociais, o modo com que ele se enxerga o mundo e produz através disso. A cultura surda no Brasil. A luta de movimentos sociais surdos alcançou conquistas no que diz respeito aos direitos, como a criação da FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, de escolas bilíngues, e o reconhecimento da Libras como língua oficial. E também o decreto que obrigou o ensino superior, as licenciaturas, a incluírem a disciplina de Libras no seu currículo. Então, como a disciplina que eu estou fazendo esse trabalho hoje, apresentando essas informações para vocês. O Setembro Azul é o mês de visibilidade surda e, através de uma união de surdos e ouvintes, busca conscientizar e homenagear essa população. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 5% da população, ou seja, 10 milhões de pessoas, têm algum problema relacionado à surdez. Os ouvintes e a Libras, agora um ponto bastante delicado, e que precisa de muitos avanços,
que é a capacitação de ouvintes na Libras. A interação entre surdos e ouvintes é essencial para a inclusão, qualidade de vida e socialização dessa parcela da população. O baixo alcance da língua de sinais entre ouvintes leva os surdos ao isolamento e cria barreiras de comunicação, formação de vínculos e inclusão nos espaços sociais. Se a gente for olhar todos esses anos, desde o Congresso de Milão até o século XX, quando a língua de sinais foi proibida no mundo e foi vista com preconceito, como por algumas pessoas até hoje, isso atrasou muito a difusão da Libras também no universo ouvinte. Então isso causa um prejuízo que até hoje é sentido. A capacitação de ouvintes é mais do que necessária para dar subsídios para a minimização desses entraves. E é sobre isso que trata o próximo slide, de como capacitar os ouvintes em Libras. Estamos na era digital, a internet fornece informações sobre todas as disciplinas, então a capacitação Libras ela ficou muito mais fácil do que era antes. Então é possível a gente encontrar cursos, plataformas online para o aprendizado. Um exemplo muito comum e um dos mais utilizados é a Universidade das Libras. Pelo celular também há aplicativos como HandTalk e Librazuca que oferecem um ambiente virtual de aprendizagem lúdico, interativo, através de textos, e como se comunicar desde as unidades mais simples de comunicação do dia a dia e até módulos mais aprofundados para quem realmente quer se aprofundar e realmente ser fluente em Libras. Há também diversos cursos presenciais em universidades, escolas, até mesmo em igrejas e ONGs. Isso é um pouquinho então do registro da minha prática de Libras, com o meu nome, Augusto. Mais um exemplo de que a gente pode aprender também a como se comunicar, né, através de manuais, através de materiais, de vídeos. Então, esse é um exemplo bem inicial, né, com as iniciais do nome, mas que abre caminho aí para um maior aprofundamento. Uma experiência interessante localizada aqui na cidade do meu polo, em Osório, no Rio Grande do Sul, é o projeto Litoral Libras. É um projeto de alunos e professores do IFRS, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, voltado à comunidade local surda e também ouvinte aqui do litoral do Rio Grande do Sul, fruto de um extenso trabalho de pesquisa e extensão. Então, o Litoral Libras oferece uma plataforma de aprendizagem virtual adaptada à realidade local. Essa é a parte mais interessante, porque foi feito um estudo sobre a penetração e sobre os regionalismos contidos na língua de sinais nos municípios dessa região do litoral gaúcho, que contempla cerca de 23 municípios. Então, essa equipe de alunos e professores estudaram as singularidades de cada um desses municípios e com isso identificaram e criaram materiais, vídeos explicando tanto para a comunidade surda quanto ao ouvinte as experiências também, quais são essas diferenciações, quais são esses regionalismos. E também é muito interessante porque oferece uma visão local mesmo, que as pessoas se identificam, tanto os surdos quanto os ouvintes se identificam com os lugares que são abordados, com a realidade aqui da região, do estado, das cidades, né, com todo esse universo em que a pessoa consegue se conectar e se sentir identificada também. E isso é o mais interessante, né? E é um estudo inédito que jogou luz e ajudou bastante a entender, né, como a região adota Libras, de que forma também a que pé está também a formação de ouvintes e surdos também, e traz uma conexão também com a comunidade local. Então ela realizou uma pesquisa inédita na região, mapeando em variações linguísticas e regionalismos nas cidades do entorno. A partir do resultado, foram elaborados vídeos e textos específicos voltados para a comunidade de cada um dos municípios em questão, e todo esse material está disponível no site que aparece aí, né, na referência ali, litorallibras.osório.ifrs.edu.br. Libras e cultura surda, o que pode ser feito no nosso polo? Em primeiro lugar, a capacitação Libras para os profissionais do polo, para oferecer uma preparação para receber possíveis novos alunos, educandos surdos na universidade. Eu acredito que quando os profissionais da instituição estão preparados para receber esse aluno, em que esse aluno ele percebe que ele vai ter o suporte, em que ele vai poder se comunicar de uma maneira efetiva, de uma maneira clara, isso de certa forma pode encorajar a entrada desses alunos surdos na universidade e também transformar vidas
através da educação e da inclusão também, obviamente. Uma ideia também é a parceria entre a Uninter e o Litoral Libras do IFRS. Eles estão na mesma cidade, então poderia acontecer aí uma sugestão, uma parceria para a realização de palestras, cursos de capacitação para os profissionais do polo, para alunos, quem sabe, oficinas, enfim. Seria um bom exemplo de integração de duas instituições universitárias da cidade em prol da comunidade local. A criação de conteúdos informativos e de conscientização sobre Libras e cultura surda nas redes sociais do Polo também é outra sugestão. Aqui estão as referências utilizadas neste trabalho. Agradecer a todos que me acompanharam. Quem tiver qualquer dúvida, quiser comentar, fazer um questionamento e contribuir para a discussão, pode ficar à vontade. Muito obrigado a todos que acompanharam a apresentação do meu trabalho.